Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai avaliar um pouco os resultados que foram registrados recentemente da avaliação da educação no mundo, incluindo aí a avaliação do Brasil. O PISA, que é um programa internacional de avaliação dos estudantes, ele chegou à conclusão que o Brasil decaiu em alguns setores, por exemplo, como na leitura, e empacou nos termos relacionados às ciências. Mas o que está por detrás? Quais são os fatores? É isso que nós queremos entender, que estão determinando para que esse resultado não fosse como se esperava, pelo menos pelas autoridades brasileiras. Para nos falar sobre isso, nós temos aqui conosco o senador Cristóvão Buarque, que é do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, do Distrito Federal. Obrigado pela presença, senador. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, sobretudo para tentar levar aqui à opinião pública esse problema. Pois é, onde é que o resultado não foi aquele que se esperava, tendo em vista aquilo que o senhor, inclusive, vem fazendo quase que uma narrativa cotidiana em torno de uma nova política de educação. O senhor se surpreendeu com esse resultado? Não. Quem observa bem não se surpreende, porque os outros países estão fazendo o dever de casa melhor do que nós. Porque se a gente compara o Brasil de hoje com o Brasil de 20 anos atrás, melhoramos. O problema é que os outros melhoram mais do que nós, e o problema mais grave é que a exigência de educação hoje é maior do que há 20 anos. 20 anos atrás era possível ter diversas profissões nas mãos de pessoas que não sabiam ler. Hoje se exige quase que o segundo grau. Hoje um pedreiro com as novas técnicas, ele precisa saber pelo menos um pouquinho de geometria, porque as coisas já vêm prontas, tem que colocar. Antigamente não. Hoje um cozinheiro de um restaurante, muitos têm que falar inglês para se comunicar com o resto do mundo, saber o que está sendo feito. Então as exigências crescem e a nossa melhora é pequena, então está aumentando a brecha de deseducação no Brasil. A brecha está aumentando, mesmo que a gente melhore. E os outros países avançando. Então, quando o senhor fala dever de casa, que a gente não estaria fazendo, o que é o dever de casa? O dever de casa seria, em primeiro lugar, a meu ver, ter uma carreira do magistério muito bem remunerada, mas selecionados com muito rigor e muito bem avaliados em uma avaliação com responsabilidade. Ou seja, se o professor, que ganha bem, foi bem selecionado, não está cumprindo suas funções, ele deixa de ser professor. Então, isso é uma coisa. Segundo, não pode ter os prédios escolares vergonhosos que temos hoje. A escola tinha que ser um lugar nobre, sagrado, no mínimo como um shopping center. Mas o povo acha absurdo essa ideia. Como eram os CIEPs lá no Rio. Como eram os CIEPs. Feitos pelo Niemeyer. A gente tem que ter um prédio bonito, agradável, para a criança se sentir bem, querer ir para lá. Hoje a criança, quando vai para a escola, ela é maltratada. O prédio tem buraco, a cadeira não funciona. Depois os equipamentos. Não pode mais continuar dando aula em quadro negro para a criança. A criança hoje é da televisão, é da tecnologia, da informática. Isso tudo hoje é colorido, bonito, em movimento. Aí chega o professor, faz um pontinho branco, isso que é a terra. A criança não acredita mais que um pontinho branco é uma terra, como no meu tempo eu acreditava. E, finalmente, um horário integral. Esse é o dever de casa. Agora, quando eu digo dever de casa, é porque a gente não vai fazer isso um passe de mágica. Mas tem que começar já. E não estamos começando a fazer nessa radicalidade. Estamos melhorando aos pouquinhos, lentamente. E não fazendo a radicalidade que é necessária. E quando digo radicalidade, não é milagre. De repente, tudo bom. Não. Tem que ser um processo que leve, eu acho, que uns 20 anos para que a gente esteja entre os melhores do mundo, nesse PISA. A gente pode estar entre os melhores. Quer ver um exemplo? Se a gente coloca as escolas públicas federais, nós estaríamos em 15º lugar, com a Itália. Mas se a gente considera só a média de todas nós, a gente vai para 50º, se eu não me engano. Se a gente federalizasse tudo, mas não é amanhã dizer, hoje é federal. Não, é um programa de fazer todas as escolas iguais às federais. São 430. Demora para chegar a 200 mil. É o Colégio Pedro II, Colégio Militar, escolas técnicas, institutos de aplicação. São boas essas escolas. Por que a gente não faz todas iguais a essa? Por que a gente não faz um programa de que dentro de
tantos anos, todas serão tão boas quanto o Colégio Pedro II, aliás, melhor do que o Colégio Pedro II, porque ele tem ainda algumas deficiências. Ele também precisa avançar. Ele também precisa avançar. Agora, por que ocorre, como foi anunciado pelo PISA no seu resultado, que pode acontecer a piora na leitura e o empacamento em termos de ciência e até uma melhora especificamente no caso das matemáticas para o Brasil? Primeiro porque a matemática estava tão ruim, que sempre está havendo uma melhora. A leitura estava ruim, mas não, já começa a ficar mais difícil melhorar. Segundo, talvez por alguns programas, como por exemplo as próprias Olimpíadas da Matemática, que ajuda muito. Porque não é, quando tem uma Olimpíada de Matemática, não é só aqueles meninos que aparecem ganhando prêmio que são bons. Os outros criam clima, entendeu? É o elan, né? O envolvimento. O envolvimento. E leitura não tem havido. Eu estou ficando muito contente que de vez em quando eu vejo uma novela que tem aí chamada Amor à Vida, e não sei se você percebeu, se você vê, tem aparecido livros. Nunca apareceu livro em novela. É verdade. Os ricos de novela não têm livro em casa, não tem estante de livro nos móveis. Isso eu ainda não vi, mas gente lendo tem tido muito. Inclusive recomendam livros. Um desses eu vi recomendando um livro do Frei Beto. E isso daí cria o clima, está faltando isso, um clima de que é bom ler. Eu só não vi ainda uma coisa que é importante. Eu queria ver um menino desse já arranjando uma namorada porque ele lê muito livro. Pode ser que demore muito, mas tem que criar esse clima. Não porque seria musculoso, mas não porque é sarado, como diz. Não por ser sarado, mas porque lê, porque é tem culto, amor à ciência, amor à ciência, sabe matemática. Falta criar esse clima. Agora, nós temos experiências, porque comparativamente a outros países, nós temos um porte econômico que é reconhecido, seríamos a 6ª ou a 7ª, por aí, né? Economia do mundo. E outros países que não têm o mesmo porte estão avançando muito mais. Por exemplo, Uruguai. Mas o Uruguai não é apenas a legalização da maconha, como é também a universalização dos computadores pessoais para as crianças, dos laptops, né? O que o Brasil pode aprender comparando com outras experiências? Primeira coisa é o professor. O professor lá é melhor preparado que o nosso, é melhor remunerado que o nosso, é mais respeitado na sociedade do que o nosso. Essa é a primeira coisa. Depois você vê as escolas uruguaias, já vi, são bonitinhas, são arrumadinhas. Não são essas terríveis escolas que a gente vê de vez em quando. Mesmo nos lugares que tem boas escolas, você vê que não são os prédios bonitos, não são bons, não são agradáveis. E os equipamentos, que lá no Uruguai está fazendo um grande esforço de colocar mídia eletrônica na escola. Para isso tem que formar bem o professor, senão não adianta nada. Né? Um para cada aluno. Para isso tem que ter um professor que saiba e goste de usar isso, senão não adianta também. Senão é o tecnologismo oco, né? Vazio. Eu ainda prefiro que se compre um laptop e dê para cada menino, mesmo que a escola não acompanhe, do que comprar outras porcarias por aí. Mas o efeito educacional é se a gente combinar o professor e o equipamento. O computador é um cavalo. Só serve se você tiver um cavaleiro. O cavaleiro é o professor. É esse que vai levar a escola para frente, os dois juntos. Por que o Brasil, em relação a esses outros países de porte aparentemente similar, como é o caso, não similar, mas digamos, a China, a Rússia, são já muito mais de alta tecnologia, né? Mas são países que partiram de níveis muito diferenciados, atrasados. Mas tem o Irã também, que está muito bem colocado, melhor colocado, que tem um programa espacial, desenvolvimento científico e tecnológico. Por que o Brasil está com essa... Olha, a primeira coisa é que falta um sentimento de nação. Esse é um país dividido em repúblicas corporativas. E segundo, a gente não gosta do longo prazo. Veja um exemplo. 50 anos atrás, o Brasil não estava atrás da China em matéria espacial. Agora a China tem um robô andando no solo da Lua. A Índia estava atrás do Brasil. A Índia mandou uma nave para Marte. Exatamente. Não chegou ainda, leva meses. Mas mandou. O Irã já mandou satélite, inclusive com animais que eles recuperaram. Voltou As vivo. duas Coreias têm pesquisa espacial melhor do que a nossa.
Paquistão tem melhor que o nosso. O Japão, que foi um país destruído, embora tivesse um nível muito diferente do nosso sempre, melhor, está fazendo uma central energética para captar energia do Sol lá no espaço e lá transmitir para aqui. Nós ficamos para trás. Falta de uma estratégia de longo prazo e pelo imediatismo. A gente quer resolver as coisas hoje e a política brasileira é feita sem uma estratégia de longo prazo. Isso exige longo prazo. A minha solução para a educação, a vantagem que eu acho que tem é que você daria resultado em pouco tempo em uma cidade. Aí você já mostrava o exemplo. Então, a minha proposta é que você não vai melhorar o sistema que está aí como precisa. Você tem que criar um sistema novo, que vai substituindo. O sistema atual vai sendo substituído pelo novo, com essas escolas federais. Mas você pode adotar cidades. Todas as escolas de uma cidade serem como Pedro II, por exemplo. E aí você vai fazendo outras cidades. E, para isso, então, vai precisar de federalizar. As prefeituras não são capazes disso porque não têm dinheiro e, segundo, porque são muito desiguais. Nós temos que quebrar duas vergonhas brasileiras. Uma é que tem um carimbo no mapa. Esse é um país atrasado, tecnológica e cientificamente. E o outro é um carimbo na testa das crianças. Quando a criança nasce aqui no Brasil, carimbo aqui, você vai ter uma boa escola. No outro você carimba dizendo, você não vai ter uma boa escola, porque depende do dinheiro do pai. Tem que acabar com esse carimbo. E só federalizando é que é possível. Só a União, sendo responsável pela educação, é que ela vai ser igual para todos. Recorrendo um pouco à história do nosso país, o Manifesto dos Pioneiros na Educação, lá de 32... tem 80 anos. 80 anos. Ele instalava uma base para a universalização do ensino público, pelo menos o básico, não é isso? Em boas escolas. Em boas escolas. Já naquela época se pensava em horário integral. Se nós pensarmos em termos de... E olha que naquela época nós não tínhamos descoberto o pré-sal, não tinha nem a Petrobras, não tinha CLT, não tinha a Vale do Rio Doce. Tinha começado a industrialização. A mulher ainda ia começar a votar em 32, né? Mas já tinha lançado o Manifesto dos Pioneiros. Depois dessa trajetória toda já percorrida, nós ainda não superamos o analfabetismo, como a Bolívia, que lançou um satélite semana passada, o Equador e a Venezuela já erradicaram o analfabetismo. Para não falar de Cuba, né, que fez isso em 1961. 50 anos já, né? Porque aí é outra coisa. Faz parte da cultura brasileira, da nossa cabeça, por alguma razão, não dar muita importância à educação. Uma pessoa é considerada rica se tiver uma boa conta bancária, se tiver uma casa grande, se tiver um carro na garagem, não por ser culto. Quer ver uma coisa? O Brasil deve ser talvez o único país do mundo em que, quando a gente quer ridicularizar alguém, diz que é filósofo. Filósofo, a gente diz, esse é um filósofo. A gente despreza. O pai que gasta um dinheirão para o filho estudar numa escola boa, quando o filho chega ao 3º ano do ensino médio e diz que vai ser filósofo, os pais ficam com raiva. Eles só querem que seja uma profissão para ganhar dinheiro. A cultura não é um valor fundamental no imaginário brasileiro. Aí não vamos discutir por quê. Pode ser muitas coisas, inclusive algumas que incomodaria muito se eu falar, que é o fato de que na religião católica o fiel não precisa ler, diferente do protestantismo. Não esqueçam que Lutero traduziu a Bíblia e alfabetizou os fiéis para lerem a Bíblia. E disseminou a imprensa também. Né? E disseminou a imprensa imprimindo Bíblias. A gente, por alguma razão, não sei se essa basicamente, não damos importância à educação. E a segunda é porque somos um país dividido em dois. E a gente resolve as coisas dos de cima, não resolve as coisas dos de baixo. Nem educação, nem transporte, nem moradia, nem água, nem esgoto, nem segurança. A gente não resolve aqui. E resolve aqui o transporte, a moradia, a saúde e a educação, dando dinheiro do governo para pagar a escola particular. Pelo menos uma parte do custo da escola particular. Então, acho que são as duas coisas. A causa cultural, não dá valor à educação, e a causa política, ser um país dividido. Mas nessa causa cultural que o senhor assinala, parece que, buscando até expressar um sofrimento, talvez, da nação, surgem rebentos
como um Anísio Teixeira, como um Paulo Freire, como um Darcy Ribeiro, que dedicaram a sua vida inteira exatamente ao pagamento dessa dívida tão dolorosa. Eu acho que você usou a palavra correta, dívida. Nós temos uma dívida com o Brasil, por não termos feito o dever de casa, volto a falar, ter uma boa educação a partir dos pioneiros da educação que você falou. Se naquela época a gente tivesse dado importância à educação, imagine que país seria esse. Tem esses rebentos de pessoas, na política tem o Brizola, né, que fez os CIEPs, mas não tem sido uma postura grande de líderes políticos brasileiros, não tem sido. Não tem. Nenhum presidente colocou a educação como o principal do seu objetivo, como Sarmiento na Argentina, 120, 130 anos atrás ou mais. Dizem que Dom Pedro II tinha um complexo de inferioridade em relação a Sarmiento, quer dizer que ele era imperador, foi príncipe, e o outro era o filho de um pobre homem e que alfabetizou o seu país. Então nós não tivemos ainda alguém aqui que dissesse, eu vou ficar na história como quem erradicou o analfabetismo. Eu achava que Lula ia fazer isso. E me frustrei muito quando eu ministro, com um programa que ia bem, de alfabetização, na hora que assinei o convênio para 1 milhão de alfabetizados, financiados pela CNI, no evento, o Lula, em vez de parabenizar, disse, quem come apressado, come cru. Como quem diz, não tem que ter pressa para alfabetizar. Tem que ter pressa. Esse negócio de que a gente vai alfabetizando aos pouquinhos, esperando que morram os analfabetos, os adultos, e alfabetizando as crianças, isso é contra os direitos humanos. A alfabetização tem que ser como Cuba fez, não em um ano, como ela fez lá, porque um ano não dá, era um outro regime, era um outro tempo. Uma situação revolucionária. Né? Era uma situação revolucionária, mas em 4, 5 anos daria. Quando eu digo daria, não é que fica zero completo, fica 1% ali, tem um resíduozinho, pessoas mais velhas que não conseguirão. Dentro dos moldes previstos pela Unesco, inclusive. Como a Bolívia está fazendo, Bolívia, como a Venezuela Equador, fez. O Equador também. A Venezuela fez. Eu estive na Venezuela no dia que o Chávez declarou a Venezuela livre do analfabetismo. E eu comecei a duvidar se era verdade aquilo. Mas pelo menos em Caracas eu fiz um teste. Eu andava na rua com um papelzinho escrito o nome de uma rua e tinha um homem vendendo cigarro no chão. E eu dizia, camelô. Um camelô. Mas onde é que fica essa rua? Eu não encontrei um que não tivesse lido. Não encontrei. Pode ser que a amostragem estivesse errada, mas eu não encontrei um. Agora, não fui para o interior saber disso. O senhor já comentou o Manifesto dos Pioneiros da Educação, de 32. E também um outro prócer do seu partido, PDT, o ex-governador Leonel Brizola, ele, não sei, parece que ainda é uma experiência única, dedicou 50% do orçamento do Estado do Rio de Janeiro à educação. Não há paralelo? Não há paralelo nem de perto. E nem precisava tanto do ponto de vista nacional. É que o Estado tem menos dinheiro, então a percentagem tem que crescer. Essa federação, pagando R$ 9.500 ao professor por mês, veja bem, custando cada aluno R$ 9.500 por ano, que é o mesmo número, por coincidência, desde que seja 30 alunos por sala de aula, ao longo de 20 anos, no fim vai custar 6,4% do PIB, supondo que o PIB vai crescer, claro. Mas só 3%, a média brasileira é mais do que isso, esses últimos anos tem estado abaixo, mas você bota uma média, 6,4%. Pagando 9.500. Ainda sobraria, pelo novo PNE, 3,6 para outras educações, inclusive a educação universitária, que precisa também de dinheiro. Mas o simbolismo é que é importante do que ele gastava. Eu vi uma análise de uma especialista em educação, ela comentando o desapontamento dela com o resultado do PISA, ela interpretou o progresso em relação à matemática, no caso brasileiro, muito mais do que em função de ter sido feito um esforço específico pela matemática, pelos professores, mas em relação à própria existência de programas tipo Bolsa Família, que elevaram esses programas de conjunto a qualidade de vida, de alimentação, e isso provocou um dinamismo nas camadas mais baixas. Até porque também
está na lei da Bolsa Família que a criança tem que ir à escola, embora não estejam cumprindo, mas muitos cumprem, está ali, criou uma consciência. Mas eu acho que ainda não adianta fazer isso se a escola não for razoável nem boa. A Bolsa Família tem um papel, sim, mas é muito menor do que se a escola fosse boa. Porque, veja bem, a escola ruim, a criança não quer ir. Se vai, não quer ficar. Se fica, não presta atenção. Se presta atenção, não aprende. Todo mundo diz que chegou à ideia, eu vejo o ministro se vangloriar de que hoje tem 97% das crianças matriculadas. É um salto de quem tinha 80 apenas 30 anos atrás. Mas se você for olhar, é uma das ilusões brasileiras. A gente gosta de ilusões. Porque você tem matriculado, mas não vai todo dia à escola. Não frequenta. Frequenta, mas não tem 4 horas de aula. Devia ter 6, mas não tem 4. A média está abaixo de 3 de horas de aula por dia. Se fica 4, de vez em quando, não aprende. E se aprende é naquele ano, não fica até o fim do ensino médio. A gente só vai poder dizer que tem 97% das crianças na escola quando 97% das crianças terminarem o ensino médio de qualidade. Até lá é falso. Até lá é uma ilusão. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa, senador. Queria agradecer a sua presença aqui conosco, pelas análises que fez. Voltaremos ao tema, porque é um tema recorrente, né? Os desafios permanecem. Muito obrigado. Eu agradeço a você e a todos que estão assistindo. Nosso muito obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Vocês podem nos mandar seus comentários, suas dicas, suas críticas, por que não, para esse telefone que aparece aí, 0800 61 2211, 0800 61 2211, ou se você quiser baixar esse ou outros programas da TV Senado, fazer uma cópia, é nesse endereço que está na sua tela, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.